é a causa de muitas desgraças. A gente vai examinar um pouco sobre o homem tolo. O que é ser um homem tolo, né? Às vezes a gente pode se comportar com tolice sem se dar conta que estamos sendo tolos. E quando a gente pensa tolo, a gente tem assim a ideia de que é alguém que tem um QI muito baixo, que é alguém que tem uma forma de entendimento um pouco ruim na realidade da vida e tal. Mas não, a gente vai analisar aqui que muitas vezes a Bíblia descreve o tolo e são pessoas que têm um entendimento elevado para muita coisa da vida, uma ciência muito apurada para muita informação, porém o comportamento que ele tem revela tolice. Você tem, por exemplo, se quiser analisar comigo, só para a introdução, Salmo 14, verso de número 1, ele fala, por exemplo, dos homens que estudam muito a sua ciência e acabam no coração dizendo: disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, face abominável em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Por exemplo, aqui é um exemplo de tolo. Nécio, louco, a mesma coisa, tolo. Ele no coração dele diz que não há Deus. Ele estudou tanto, ele se aprofundou tanto na sua ciência que chegou à conclusão para ele que Deus não existe. Mas alguém disse muito bem que o ateu, ao dizer que Deus não existe, ele tenta defender isso só pelo fato de tentar argumentar isso, porque de fato Deus existe. A ideia de tentar se opor a isso, a ideia de tentar argumentar isso usando elementos científicos, em hipótese alguma será prova suficiente para, de alguma maneira, desqualificar aquilo que nós temos como uma revelação de Deus para a gente. A Bíblia deixa bem claro que os céus manifestam as obras de suas mãos. Tudo que nós temos visto em nossa volta anuncia, através do firmamento, que foi criado por um arquiteto pensante por trás de tudo isso. Teve uma obra de um pensador, de um grande arquiteto. Isso não é obra do acaso. Já falava com alguns jovens nessa semana, também palestrando na consolidação com aqueles que vão passar pelas águas, dizendo que a teoria da evolução já foi debatida e hoje a própria ciência, né, ela tem assim como constrangimento, mas não tem como mais quebrar, porque seria uma ruína e ia desconstruir muitas coisas que foram sustentadas por causa da teoria da evolução, faculdades e muitos investimentos, muita literatura, porque a ciência hoje percebe claramente que não há como, é uma discrepância danada, uma espécie produzir outra espécie, porque a Bíblia já descreve há muito tempo que a espécie sempre vai produzir a mesma espécie, e a ciência, na sua investigação, descobriu que uma espécie produz sempre a mesma espécie. Jamais uma espécie vai produzir uma outra espécie. Em hipótese alguma você vai ouvir dizer que um porco produziu uma vaca. Você não vai ouvir dizer que um galo, uma galinha produziu um urubu. Isso de fato não existe. Então, a teoria da evolução ela tem muitas formas, muitas facetas para ser contestada. E hoje eu costumo dizer, não é fala minha, essa é uma fala de uma outra pessoa, que não foge, não tem agora o nome, mas diz que você precisa de mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na teoria da criação. Porque a teoria da criação ela está muito clara diante de nós que isso não é um elemento do acaso. A maneira complexa como o mundo é feito, como o mundo foi construído, foi criado, até a própria anatomia humana, né? Quando a gente passa a conhecer a anatomia, né? Quando passa a conhecer como é composto o corpo humano, a gente fica deslumbrado e fica ao mesmo tempo com o coração assim impressionado de quão profunda é a grandeza de Deus e o seu conhecimento quando Ele criou o homem em sua imagem conforme a sua semelhança. Então tudo isso para a gente faz nos compreender claramente que é loucura de qualquer homem hoje dizer que não há Deus, tentando provar isso através de elementos tão superficiais. Diz aqui o texto logo de início: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia. O que o grande sábio quer dizer aqui? Então, quem está chegando aqui, tem alguém que está participando pela primeira vez desse assunto? Alguém tem Eclesiastes? Temos alguém que está a primeira vez aqui? Temos aqui nossa irmã. Eu faço essa pergunta de vez em quando, porque às vezes a gente tem aqui uma introdução, sempre que
trazemos para a consciência daqueles que ainda não estão ainda situados no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro que foi escrito já na velhice de Salomão. O livro de Eclesiastes, se você analisar ele já começa no primeiro livro, no primeiro capítulo, dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Em outras palavras, ele está dizendo que é tudo na vida, debaixo do sol, é como correr atrás do vento. Ele vai nos trazendo implicações sobre aqueles que vivem apenas preocupados com aquilo que se está debaixo do sol. E nós sabemos que tudo que está aqui debaixo do sol é vaidade, é como correr atrás do vento, é inútil. Brigamos, nos definhamos, perdemos relações, perdemos saúde, a gente perde a paz, a gente desconstrói os valores da vida por causa dessas coisas que estão debaixo do sol. Tudo que está diante dos nossos olhos. E aí o grande sábio está buscando nos ensinar que nós precisamos pensar naquilo que está acima do sol, aquilo que é eterno, aquilo que não está ligado a esse mundo efêmero e passageiro. E ele aqui está dizendo para a gente, esse sábio Salomão, que é na sua velhice, quando ele despreza tudo aquilo que nós estamos correndo atrás hoje, talvez de uma forma errada, talvez estamos correndo atrás e perdendo a oportunidade de continuar tendo uma vida com qualidade, viver com paz com nossos irmãos, vivemos em comunhão com as pessoas, e às vezes a gente vai perdendo muitas coisas relacionadas a uma vida de qualidade, porque Jesus disse que ele daria vida e vida com abundância, ou seja, uma vida de qualidade, uma vida que fizesse sentido de fato. E aqui o grande sábio diz que na verdade, sem ele, a vida não faz sentido. Ele disse que quando ele percebeu tudo, ele viu que nada faz sentido nessa vida, que a gente briga, a gente a gente arruma tantos problemas na vida, depois a gente percebe que tudo ficou, tudo é ruína, tudo fica para outro, e aí o que vem depois acaba não sabendo usar e administrar com o mesmo cuidado que nós tivemos, os filhos, ou os netos, ou o genro, ou a nora, e assim por diante. Tudo isso você encontra aqui, já estudamos nos capítulos anteriores. Então ele está dizendo aqui, não porque ele não teve, ele está despeitando, ele está lançando ao desprezo o que ele teve. Ele não está aqui arrotando, né? Como diz ali, comendo sardinha, arrotando caviar. Não, ele está arrotando algo que ele de fato comeu. E ele pode dizer para a gente: olha, tudo isso aqui é vaidade. Tudo que meus olhos desejaram, eu tive. E eu percebi que tudo é vaidade. Então, já mais uma vez eu vou dizer aqui, o que Salomão está dando para a gente é um atalho. Atalho para a gente ter uma forma de poder evitar dores, evitar algum tipo de desconforto na caminhada. Ele está nos poupando de ter que atravessar o caminho que ele passou em algumas situações, para a gente poder caminhar com mais segurança, com mais sabedoria, tá? Não é atalho para conquistar coisas não, porque eu sempre sou um defensor que se atalho fosse bom não existia caminho, mas eu estou falando aqui de atalho para nos ajudar a oportunidade, tá? Da gente conseguir perceber o como é valioso ouvir a experiência. Lembra do que eu disse uma vez? Tolo é aquele que está sempre errando e nunca aprende. Inteligente é aquele que aprende com os seus erros, e o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, aqueles que a gente vai ter sabedoria se a gente começar a fazer uma leitura mais apurada desse homem que foi um grande instrutor para a gente, chamado Salomão. O que ele está dizendo aqui? Uma mosca que cai num unguento perfumado vai estragar o unguento, vai estragar o perfume. Por mais cuidado que você tenha com aquele perfume, se você é uma pessoa caprichosa nas coisas, guarda, você tem um zelo pelo que você faz, mas se por um descuido você não tomou o devido cuidado com um inseto, com uma mosca, e ele caiu no unguento, ele caiu no perfume, o que vai acontecer? O Salomão está dizendo que o perfume acaba perdendo todo o seu valor e você precisa jogar fora. E assim é o homem que comete então na sua caminhada, mesmo ele tendo muito perfume de honra, mesmo ele sendo elogiado pela sabedoria e trajetória que ele já teve, mesmo sendo uma pessoa renomada e tem assim importante referência na sociedade por tudo que ele fez, mas se em algum momento na sua caminhada ele cometer alguma coisa tola, tudo aquilo que ele fez antes, tudo aquilo que ele percorreu antes, vai ser manchado e vai ser apodrecido no comentário e na reputação das pessoas, porque infelizmente o ser humano é assim. É igual ao ministério, por exemplo. Você pode ter um ministério bem sucedido, você pode ter um ministério relevante, porém, se em dado momento você não dá conta e perceber que o inimigo não perceber que o inimigo é astuto, ele pode te derrubar. A gente fala em 1 Coríntios 10, 31, que diz: tu, pois que cuida está em pé, olhe para que não caia.
O que ele quer dizer para a gente é o seguinte: você pode cair, tropeçar, se arrepender, voltar-se para Deus, receber dele misericórdia, mas uma coisa é certa: sua história, sua trajetória daí para frente nunca mais será a mesma na perspectiva dos outros. Porque é isso que a Bíblia quer dizer. Por isso que quando Davi caiu, ele olhou para ele, o Senhor chegou para ele e disse: decide o que você quer. Você quer cair na minha mão ou cair na mão dos homens? Ele respondeu: que caiu na tua mão, do que na mão dos homens. A resposta de Davi foi muito sensata: porque na mão dos homens eu sei que eu não terei misericórdia, mas na sua mão eu tenho misericórdia. Ou seja, o Senhor terá misericórdia. Em outras palavras, ele quer ensinar para a gente que você pode receber o perdão, pode receber a misericórdia, você pode receber de Deus toda a paz que a sua alma deseja, mas o seu conceito com os homens nunca mais será o mesmo. Então, você que cuida estar em pé, cuidado para não cair. Você que tem uma vida que é louvável na reputação, cuide para nunca tomar uma atitude de tolo. Pastor, como é que eu posso imaginar, como é que um tolo se comporta? Vamos, por exemplo, ver alguns textos aqui. Provérbio 13, 20. Quem quiser analisar comigo, a gente pode perceber um comportamento de tolo, por exemplo. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbio 13, 20. Veja bem, tem um ditado que é popular, você conhece muito bem: diga com quem tu andas, né? Eu direi quem tu és. Eu costumo dizer: diga com quem tu andas, e eu direi se vou contigo. Porque se você anda com um tolo, não vale a pena andar ao teu lado. Porque se anda com alguém que só comete tolice, que só faz aquilo que é estúpido, que é como uma mosca na nossa vida e pode de repente estragar tudo o nosso trabalho, estragar tudo aquilo que a gente está fazendo com tanto esmero, com tanto cuidado, o que você tem? A tendência é você ser destruído na sua trajetória. Então a melhor coisa é você afastar-se da tolice. A sabedoria aqui está sendo exaltada, está sendo destacada. A loucura, a tolice, o homem louco, o homem doido, o homem que... Nós vivemos numa sociedade que está muito louca, no sentido da palavra. Não vou usar aqui o termo louco de doente, tá? Porque senão eu posso até ser processado por isso. Mas é no sentido de que a loucura está no nosso comportamento hoje. Hoje todo mundo está querendo uma vida louca, para viver, para fazer, para tentar alcançar o seu objetivo, independente do prejuízo que vai ocasionar para aqueles que estão diante dele, ou para aqueles que estão trafegando com ele na mesma estrada. Mas o texto ele chama a atenção. Por exemplo, Provérbio 23, verso 9, ele diz assim: não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Olha o comportamento do tolo. De nada adianta você lançar sabedoria ao tolo, porque ele não valorizará a sua sabedoria, ele não irá valorizar o conhecimento, ele não dá valor àquilo que é prudência. É como lançar pérolas aos porcos. Discutir com um ignorante, você perde a razão. Não adianta, se você é o conhecedor de causa, se você é a pessoa que tem ciência dos fatos, e você vai querer agora bater boca, discutir com alguém, não ignorante no sentido de leigo, ignorante no sentido de rude, de arrogante. Então nunca discuta com um ignorante, com um tolo, que você vai perder a razão. Porque você já sabe que é um tolo, então ele desprezará qualquer tipo de argumento que você tentar colocar. Olha o que ele continua dizendo, Provérbio 18, verso 6. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Quem é o tolo? O tolo é aquele que nunca sabe aproveitar a oportunidade da correção. A crítica, ela pode sim construir. A crítica, ela tem proposta sim de nos fazer melhorar na nossa trajetória. E é muito bom quando a gente tem alguém que é verdadeiro com a gente. Cuidado com pessoas que te elogiam o tempo todo, ela quer te derrubar. Você precisa ter ao seu lado alguém que seja verdadeiro com você, quando a verdade precisa ser dita. Quando você está pisando fora da bola, fora da faixa, quando você está pisando na bola com alguém, quando você não está indo muito bem no seu talento, desempenhando muito bem o seu trabalho, você precisa ter alguém que seja sincero com você para que você melhore. Há uma frase no mundo do comércio que é o seguinte: se você tem alguma crítica, fale comigo. Tem elogio? Fale para todos. Então o que a gente precisa entender, se a crítica existe, não tenha medo de que alguém venha trazer a crítica a você. É melhor que traga a você a crítica, do que levar essa crítica a outros e a outros e a outros. E aí você vai tendo um nome que deveria ser bom, porque isso é melhor do que o melhor perfume.
é melhor do que a melhor riqueza, é o bom nome. Isso já diz o sábio, que o bom nome, a boa fama. E tem gente que não se importa com isso. Eu não me importo com o que alguém fala de mim. Você precisa se importar sim. Você precisa ter uma conduta que faça com que o nome de Cristo na sua vida seja glorificado. A Bíblia não diz isso? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Você precisa saber se isso que você está fazendo, Deus vai ser glorificado. Até a oração que a gente faz, eu sempre tenho dito, nunca peça a Deus nada que Ele não seja glorificado na resposta. Uma oração só pode ser da vontade de Deus quando Ele é glorificado na resposta. É uma oração que converte a Deus o louvor e a glória que Ele é devida. Mas uma oração que é só para o meu ventre é pedir mal, como diz Tiago. Uma oração que é só para a minha vontade, seja feita a minha vontade, assim na terra, como eu quero, essa oração não vai atingir o propósito eterno de Deus. Então a oração de um Cristo é a oração que seja feita a sua vontade na terra, como no céu, como foi planejada na eternidade. Os propósitos de Deus na nossa vida. Ainda tem em Provérbios 15:5, diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Olha que coisa, hein? Como a neve no verão. O que é neve no verão? Ou como a chuva na cega. O que é uma chuva caindo na cega? Assim não fica bem para o tolo a honra. De nada adianta você colocar no lugar de honra quem é tolo. Ou de nada adianta você exaltar alguém que não valoriza a sabedoria, que não valoriza a prudência. A sabedoria não está no muito falar, a sabedoria está em se conter. O grande sábio diz que responder antes de ouvir, tolice é. Tem gente que responde antes de ouvir, tem gente que é muito rápido, tem gente que fala, você tem que quase que parar, travar ele, você tem quase que repreender para ele calar. Você não consegue nem sequer falar no diálogo, porque ele quer falar o tempo todo. Já dizia os antigos, 2 ouvidos e uma boca, né? Ouvir mais, falar menos. Porque quem consegue refrear a sua boca, diz Tiago, ele consegue ter domínio sobre todo o seu corpo. O camarada que não consegue controlar a sua boca, ele não consegue controlar o seu corpo. Ele é tomado por impulso, na visão, o que vai ouvir, para comprar, entrar onde não deve entrar, fazer o que não se deve. Porque quem não domina a sua boca também não domina o seu corpo. É o que diz Tiago. Então nós precisamos entender que o coração do sábio, diz o verso 2, está na sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Nada contra a partida aqui, tá, irmão? Nem esquerda, direita aqui não. Por favor, aqui é uma questão de analisarmos que para os orientais lá, para os antigos, era muito comum que a mão direita para eles entendia como a mão do certo e a mão esquerda como a mão do errado. Essa era uma visão que eles tinham, entendimento. Até porque quando você estava de frente para Jerusalém, o Monte Ebal ele fica à esquerda e o Monte Gerizim ele fica à direita. Então era muito comum dizer que, como nós estamos lendo aqui, o coração do sábio está à sua mão direita. Já vi até a gente usar isso aqui na política, né? Quem é de direita é sábio, né? Quem é de esquerda é tolo. Então, isso aqui é uma frase fora do contexto, tá bom? Mas o que a gente quer entender aqui é que o cuidado está, a prudência nas decisões a ser tomada, a gente precisa fazer isso todo o tempo de nossa vida. Não se deixa levar pela emoção, não se deixa levar pela ira, porque na ira você perde a razão. Você não pode se permitir, num momento tenso, tomar decisão com cabeça quente. Isso é tolice. A melhor coisa a fazer é contar até 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Passou. Sai de cena. Se retira. Porque você é uma mosca que vai cair nesse perfume de testemunho tão bonito que você teve por causa de um momento. Você deixou uma mosca estragar tudo. Te elogiaram até aquele dia. Naquele dia você deixou a mosca cair e estragou tudo. Então cuidado com essas moscas que ficam de vez em quando infernizando ou tentando infernizar a sua vida. Seja rápido em tomar decisões para poder sair do território. É melhor se apartar da aparência do mal. Se você não tem sangue frio para isso, não se afaste. Então, até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos que ele é tolo.
O tolo, irmão, até a sua maneira de conduzir se percebe por isso. O tolo fala demais. Enquanto você guarda a sua palavra, você é rei. Mas quando você abre a boca, você se torna escravo das suas palavras. Então a melhor coisa é você falar pouco, você segurar o que fala, não ser precipitado. Tem gente que fala pelo cotovelo. Às vezes ele quer demonstrar sabedoria, ele quer fazer parte do grupo, ele quer fazer parte do diálogo, ele não domina o assunto, mas aí ele começa a falar o que não deve, e quando ele vê, ele vai para casa, meu Deus, o que eu falei, eu não sei nem mais o que eu disse. Isso é o quê? Até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todo. Ele não precisa nem abrir a boca, só a maneira que ele se comporta, ele já diz a todo. É um tolo. Então a melhor coisa, irmãos, a Bíblia diz que o sábio, a sabedoria está em se calar. Às vezes você vê uma pessoa, imagina, um grupo está reunido, aí tem um falando demais. Aí tem outro ali só assim, só ponderando, para lá e para cá. Olha, analisa. E aí, sua opinião? Eu me reservo ao silêncio. Aí quando termina o assunto, vai embora e olha, o cara parece sábio. A dele, o outro ali, mas falou cada besteira. Você já viu casos assim parecidos? Não é mera consistência, né? Então, irmão, mesmo que você não tenha sabedoria para argumentar, mas o silêncio já demonstra sabedoria. Ó, fica quieto. Dá uma de bom entendedor. Não sei. Talvez. Mas assim você vai mostrar o quê? Sabedoria. Aquele que guarda a sua boca, diz o grande sábio, ele conserva o quê? A sua alma. Mas quem muito abre tem o quê? Perturbação. É o que eu falei, você vai embora para casa e agora você ficou escravo das palavras. Mas por que eu falei isso? Imagina se isso chegar no ouvido da irmã fulano. Ah, meu Deus, se isso chegar no ouvido do pastor, por que eu fui deixar me levar pela emoção? Levantando-se contra ti, verso 4, o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque o acordo é o remédio que aquieta grandes pecados. Tem dia que a gente tem os nossos superiores, às vezes nos irritam, não é assim? O que ele está dizendo aqui? Ainda que você seja talvez irritado por alguém que está acima de você, que tem autoridade sobre você, não saia do seu lugar, não desce do salto. Eu não estou dizendo para você passar por situações em que você vai ser humilhado, e você vai ser destratado de tal ponto que você tenha razões e tenha oportunidade, tenha a legalidade para se defender, não é isso. Mas eu digo circunstâncias que você sabe que ela pode ser relevada, você pode dar a volta por cima daquilo ali com uma prudência, com cuidado. Isso aí vai em todos os aspectos, pode ser de uma mãe com o filho, do pai com o filho, que naquele momento está irritado e de repente pegou pesado com você, não se levante. Está quieto. Não saia do seu lugar. Não tome nenhuma atitude no momento. Não é prudente isso. O que ele está dizendo para a gente aqui? O acordo, ou seja, quando você procura manter acordo, equilíbrio, ele é um remédio que aquieta grandes pecados. Porque se você abre a boca, se você toma atitude, você tem uma oportunidade para que o pecado se apresente. E agora, meu irmão, pronto. O que ele quer dizer em outras palavras? Porque se um se rende, não há briga. Não é um ditado popular, que se um não quer, dois não brigam. Então, se um não vai se deixar levar pela inquietação, pela perturbação, pela briga, pela contenda, se um se calar, pronto, irmão, resolve. Agora, se ficar ali, é o teu superior, e de repente te colocou sob pressão, aí você agora não gostou daquilo e você quer revidar o ataque, o que vai acontecer? Você não vai permitir que o remédio se estabeleça, que a paz se estabeleça. Você vai para casa agora e vai começar a arquitetar alguma coisa para prejudicar o teu superior. Você vai tentar fazer alguma coisa para poder mostrar que você estava certo. Então, a melhor coisa às vezes é olhar o que Jesus nos deu como exemplo. Tinha razão para se defender em vários momentos, mas ele ensinou a gente. Quando ele diz que ele é o caminho, ele vem dando a gente modelo para ser sábio, não ser tolo. Porque talvez você vai olhar para o outro que ficou quieto, que aguentou a pressão, e de repente ele agora está galgando uma oportunidade muito melhor.
ele está numa etapa que você talvez desejou chegar lá e agora você não conseguiu porque, pastor, tem pavio curto. Tem gente que tem pavio, tem. Mas aí ele achou, não, mas comigo é assim. Eu sou paraíba mesmo, comigo é na peixeira, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, crente Gabriela. Mas não tem jeito não. Pô, meu irmão, pelo amor de Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E se a gente não pensar assim, esse é meu jeito, não é, renuncie a ser assim, negue a si mesmo. Jesus não chamou a gente para ir a Ele do jeito que nós falamos, você, fique como está, né? Agora depois Ele fala o quê? Quem quer vir após mim, vim, você chegou, agora quem quer vir após mim, não é só chegar a Ele, agora é segui-lo, mas para seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Tanta gente olhando para assim, isso não é isso aí não. Acho que não está olhando, agora tem mais gente procurando. Carro baratinho. Vai sair caro agora. Vamos lá. Não deixe a barata nos fazer comportar como tolo, irmãos. Por favor. A gente tem que ser sábio nessa hora. Amém? Vamos agir com sabedoria agora, por favor. Perdão se isso pegou pesado, tá, irmão? Mas já funciona como uma advertência da mim para você. São pequenos detalhes que acabam distraindo a gente. Isso aí é quase uma mosca, né? Caindo no perfume da sabedoria que a gente está recebendo nessa noite. Ainda há um mal que vem debaixo do sol. O quê? Que mal é esse? Como o erro que procede do governador, falando sobre o mesmo assunto. O tolo assenta-no em grandes alturas, mas o rico estão assentados em lugar baixo. A palavra rico aqui, por favor, para não ser aqui preconceituoso. A palavra rico quer dizer sábio, tá? Não é rico do dinheiro, é aquele que é sábio. O que ele viu aqui? Ele viu um erro da parte do governador. Pessoas tolas tendo cargos importantes, enquanto pessoas sábias sendo governadas pelo tolo. Qualquer semelhança com o nosso tempo, irmão, não é mera coincidência. Não é. Nós estamos vivendo épocas parecidas. Tolos governando os sábios. Homens cheios de estultícia governando pessoas que poderiam fazer melhor do que eles. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A Bíblia diz para honrar as autoridades que estão ali. Não é porque são tolos que nós vamos agora. O povo acaba sofrendo pelos tolos. E nós precisamos nos submeter às autoridades que estão ali. Lembra do caso de Saul? O povo pediu. E o povo sofreu por causa dele. É um tolo governando o povo. Enquanto os sábios estavam ali para poder fazer o trabalho melhor do que ele. Mas o povo escolheu quem? O tolo. Então na vida, às vezes, a gente passa por isso. Na política também, às vezes, a gente passa por isso. Às vezes, por causa de um interesse, a gente acaba colocando o tolo. E colocamos o tolo e somos governados por tolo. E passamos por um governo que a maestria dele é pura tolice. Tivemos um governador, por exemplo, no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, meu pai falava muito disso, que ele colocou um engenheiro como secretário de saúde e colocou um médico como secretário de obra. Dá para entender essa discrepância? Um engenheiro para secretário de saúde e um médico para secretário de obra. Não é técnico. Pensou nisso de uma forma totalmente equivocada. Tolice. Então o que a gente precisa entender, o texto está nos mostrando que isso é para tudo na vida, irmão. Talvez nós não oramos, tomamos decisões e colocamos na vida da gente pessoas que talvez a gente olha pela competência, mas não olhamos pelo caráter. Hoje eu falava com uma pessoa que conversava comigo sobre isso, pastor, argumentando sobre, nós estamos vivendo uma época em que não se valoriza mais o caráter. Sim, valoriza mais o talento. Mas ele já está, esse camarada tem uma história totalmente manchada, comprometida, ele já cometeu alguns vacilos, ele já corrompeu, ele já roubou, já isso, aquilo. Não, mas ele tem talento. O importante é que ele tem talento. Quem
Quem já não ouviu muito por aí, rouba, mas faz? Você sabe ouvir isso? Não, ele pode até roubar, mas ele faz pela cidade. Olha o que nós estamos valorizando, o tolo. Isso pode estar acontecendo em qualquer área de nossa vida, gente. Os favores que a gente recebe, a gente acaba fazendo vista grossa e permitimos o tolo governar sobre nós. Então a Bíblia está ensinando que isso não é sabedoria. E depois, quando o tolo governa, o povo geme, o povo sofre. Isso é bíblico. É o ímpio governando o povo. Gente, existe, faz isso aí como uma referência em qualquer área de sua vida. Como pai, como autoridade, como chefe, seja onde quer que você atue ou aonde quer que você está subordinado a alguém, pense nisso, pense profundamente na hora de fazer escolhas, na hora de delegar funções. Não escolha por causa de certa afinidade, porque a pessoa talvez é um grande amigo seu, mas não tem competência para exercer talvez um trabalho que foi confiado a ele fazer. Eu vou usar aqui agora porque a gente precisa entender que muitas vezes a gente pode estar colocando gente por causa de amizade de infância, por causa de algum tipo de relacionamento que tivemos na trajetória, porém vamos colocar para dar prejuízo ao processo. Eu não posso pensar no meu interesse, eu tenho que pensar no contexto do corpo. Que convém à igreja, por exemplo. A gente vê por aí, em alguns lugares, homens consagrando homens e eles achando que são de fato aquilo que foram consagrados. Porque parece que são homens delegando poderes ao homem e eles acham que são aquilo que foram consagrados. Mas na verdade, irmão, eu tenho que você pedir de que adianta você ser, muitas vezes, honrado, ser colocado em você cargo, mas isso não ser reconhecido lá em cima. De que adianta todos os privilégios humanos, mas se Deus olha para a gente e diz, eu não te conheço. Porque é isso que ele vai dizer para mundo naquele dia, em teu nome eu preguei, profetizei, em teu nome eu deleguei, em teu nome eu abri muitas igrejas, ele vai dizer, eu não te conheço. Porque o mais importante é ser conhecido por ele. Então vi o tolo, né, está sentando em lugares errados e o rico, ou seja, os sábios assentados em lugares baixos. Nós estamos vivendo essa época, tá, irmãos? Não vou negar que nós estamos vivendo um tempo desse aí. Muita gente poderia fazer muito mais pela nossa cidade, pela nossa igreja, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela nossa família, e a gente está investindo na área errada. A gente precisa ser mais sensível a isso. Deus está pedindo a gente aqui para usar sabedoria. Sabedoria. Trabalhe, invista nas pessoas, não escolha as pessoas apenas pelo estereótipo, escolha as pessoas por aquilo que você percebe, ainda que apesar de suas limitações, Jesus, quando ele escolheu o 12 para estar com ele, a gente sabe que a psicologia do discípulo ali é totalmente diferente um do outro, ninguém era igual. Jesus não escolheu ninguém ali, ele orou a noite toda e colocou até um Judas no meio. Então o fato de você orar a noite toda, lógico que você vai ter momentos que você vai colocar alguma coisa que vai fazer parte da sua vida, que é para te testar mesmo, para você ser provado. Então não quer dizer que em todos você vai acertar, quer dizer que em todos você vai ter o que você espera. Talvez vai ter alguém aqui só para irritar você a vida inteira na trajetória, mas que Deus permitiu que fosse colocado por decisão sua. Então que você consiga ter uma boa leitura e olhar isso pela ótica de Deus e perceber que isso é uma oportunidade para crescimento na sua vida. Quem fizer uma cova cairá nela, quem romper o muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por ela, e o que achar lenha expõe-se ao perigo. O que ele está querendo dizer para a gente aqui? A gente precisa saber o que está fazendo, e o que fizer, que não seja algo que venha a ser prejudicial a nós e a outros. A gente precisa analisar se de fato aquilo que estamos fazendo é necessário fazer. Porque de repente você está lá, dando martelada numa coluna de um prédio, achando que você vai estar criando alguma oportunidade de ampliar o projeto ou fortalecer as bases, e aí vai acontecer a tragédia que aconteceu no Ceará nisso. O camarada estava lá batendo na coluna, Fortaleza, né? Batendo lá na coluna e depois o prédio cai e aquela tragédia que a gente ficou sabendo. Por quê? Porque muitas vezes você acha que sabe, o problema todo é esse, eu sei o que estou fazendo. Lembra que eu falei outra vez aqui? Adão ele não caiu
porque pensou que daria errado, ele caiu porque pensou que daria certo. Ninguém cai na vida pensando que vai dar errado, só cai pensando que vai dar certo. Tudo que você fez uma vez, e desculpa a expressão, e acabamos quebrando a cara, é porque a gente pensou que daria certo. Então cuidado com o teu certo, cuidado com a maneira como a gente vê as coisas. Muitas vezes isso não traduz a vontade de Deus na vida da gente. A melhor coisa é a gente agir com prudência. Então às vezes pode cavar uma cova e acabar com você mesmo caindo nela. Imagina, você cava uma cova e daqui a pouco você mesmo caiu na cova. Pô, como eu sou todo. Arrumei um projeto, arrumei uma obra que não era para mim fazer isso. Agora eu estou aqui e não consigo pagar isso. Agora eu estou com uma dívida que não consigo mais reverter a situação. Devagar, desacelera. Quem rompeu o mundo, uma cobra morderá. Aqui, de que adianta você ser, a pessoa ser um encantador se a cobra o morde? De nada adianta o seu encantamento. Mostra que você não tem domínio sobre nada. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve com mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Verso 10. O que ele quer dizer para a gente aqui? Irmão, se o machado está cego, vai trabalhar de maneira redobrada. Imagine uma mulher tentando desossar lá o frango lá com uma faca cega. Imagine um açougueiro tentando desossar lá o boi com uma faca cega. O pastor Marcos, de vez em quando, ele relembra aqui a gente da experiência que ele tinha com seu pai na infância. Todas as vezes que ele ia para a carpintaria lá com seu pai, o seu pai levava ele junto para poder trabalhar com ele. Ele passava a manhã toda só afiando as ferramentas. E aí dava meio-dia, quando ele pensava que o pai ia começar a trabalhar, fechava tudo para para casa almoçar. À tarde ele de volta para trabalhar. Então, quer dizer, ele passava a maior parte do dia, a parte da manhã toda, preparando todas as ferramentas para na parte da tarde fazer o que precisava ser feito. E o que fazia era bem sucedido, fazia com muito mais rapidez. O que ele quer dizer para a gente? A gente muitas vezes se lança a uma obra, se lança a um projeto. Isso pode ser vida, família, isso pode ser relacionamento com a esposa, com os filhos. A gente pode ser com o trabalho, pode ser com a igreja, sem sequer nos preocupar em estarmos de fato preparados para aquilo. E às vezes a gente precisa olhar e ser sincero: será que este é o meu lugar mesmo? Será que esta é de fato a minha vocação? Será que eu não estou aqui para brigar com alguém? Será que eu não estou aqui para competir com alguém? Será que eu não estou fazendo isso aqui porque isso é um sonho do meu pai, mas isso não realizo, não é meu sonho, não é minha vontade? Eu vi o pastor falar aí que hoje nós temos uma deficiência, não vou dizer de um modo geral, tem muitos médicos bons, mas nós temos uma deficiência de qualidade na área de medicina, porque muitas pessoas estão ali porque elas estão contemplando apenas um sonho do seu pai, uma tradição de família, mas não é o que ela queria ser. Ela não é a sua vocação aquilo ali. Então, a gente precisa olhar se a gente está trabalhando, se a gente se dedica a isso mesmo, se empenha a isso mesmo. Se você foi chamado para viver um ministério, se dedique, estude, faça curso, se for preciso, ore, separe sua vida para Deus, reserve seu tempo. Se você quer entrar num casamento, procure entender o desafio disso. Trabalhe para ter o seu espaço, ter sua casa, trabalhe para ter os seus projetos estabelecido, pense junto, começa a estabelecer o nós na relação, não tem mais eu, começa a construir ali algo que não vai criar depois desconforto no relacionamento, porque senão vai ter mais trabalho para fazer isso depois. Então é melhor afiar hoje, melhor você começar a manter hoje tudo afiado, para que não venha cegar depois e gerar prejuízo ao processo. Imagina um machado que se bate para cortar sem estar afiado, ele vai mais destruir o material do que de fato alcançar o objetivo para o qual foi feito. Daqui a pouco você vai pegar aquilo que você estava cortando, você muitas vezes nem cortou, nem desossou, você tem que quebrar o osso para poder conseguir tirar o pedaço da galinha que você queria separar, porque a faca está na mão, está cega. Então ore, consagre, dedique a sua vida, passe mais tempo, buscando sabedoria, passe mais tempo pedindo a Deus entendimento para tomar decisões na vida. Não pense nisso como algo tão simples. E é o que ele está dizendo aqui: se o ferro estiver embotado, ou seja, não estiver afiado,
e não afiar o corte, então o que se deve pôr mais, então se deve pôr mais força. Você vai ter que empenhar mais esforço para conseguir alcançar o objetivo. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, como eu falei aqui agora há pouco, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio, a favor, mas os lábios do tolo o devora. Há mais sabedoria em você estar ouvindo aqui a palavra de Deus, não aqui, pastor Neemias, mas ouvindo o que eu estou comentando, daquilo que já foi dito pelo sábio. É muito mais gratificante, é muito mais edificante para a gente ouvir isso do que ouvir, talvez, ir para casa para ficar ouvindo comédia, ir para casa para estar ouvindo stand-up de alguém que vai fazer você rir de algo que não tem sequer nenhum crescimento, vai te trazer um humor, talvez um bom humor naquele instante, mas daqui a pouco você percebe que não lhe acrescentou nenhuma sabedoria, fez apenas de você um escarnecedor, um zombador, fez de você apenas uma pessoa que irrita e desgraça o outro, mas que você não conseguiu jamais ver em você algo que edificasse você, que trouxesse a você maturidade para a vida. Então o que ele está dizendo aqui para a gente? Nas palavras da boca do sábio, a favor. Quando Jesus falava, as pessoas olhavam para ele assim, olha, com a autoridade dele. As pessoas saíam de perto de Jesus, saíam com a vida e a sua trajetória edificada. Por quê? Porque dava ouvido à sabedoria. Você ganha muito e está assentado aqui às quinta-feiras e tendo a oportunidade de estar aqui na escola bíblica dominical. Você ganha muito em trazendo seus filhos, investindo nele na educação cristã. Você ganha muito nisso. Porque a sabedoria ela vai trazer prudência, a sabedoria ela vai trazer saúde para a sua vida, para a sua família, para o relacionamento conjugal. Mas a gente às vezes acha que isso não é importante. Agora que fica sério. Enquanto a Bíblia exorta, Provérbio 26 primeiro diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Perdão, Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A gente precisa andar como homem sábio. A sabedoria ela está até no andar. Lembra que nós lemos o texto anterior que o tolo, pelo seu andar, as pessoas já dizem, é um tolo. Pela maneira como ele veste, como ele se comporta, a maneira como ele se procede na sociedade, a maneira como ele procede na rua, diante de um desafio, diante de uma tempestade, diante de uma irritação, o tolo deixa aflorar rapidamente a sua tolice. Pessoas que às vezes, eu estava conversando com jovens esses dias aqui, de pessoas que eles demonstram sabedoria num ambiente, mas em outro é totalmente sem conexão com aquilo que ele demonstrou ali naquele momento. Eu vi um fato recentemente com uma pessoa que foi tratada com ignorância tremenda por um certo homem, no balcão de atendimento, ela tratou com uma ignorância, um poço de ignorância, pra você ter ideia. E depois, ela estava na igreja, no lugar, e aí quando estava lá participando do culto, na hora da palavra, quem vai pregar à noite, um poço de ignorância. E aí falando e pregava, com certeza pregou virtudes, pregou amor, pregou paciência, temperança, pregou tudo aquilo que a gente sabe que é o mundo da hipocrisia. E a gente olha tudo isso e não se dá conta que como é melhor a prudência, como é melhor a gente ter cuidado, paciência. Às vezes não tem paciência nem no trânsito, irmão. O sinal está amarelo, a gente vai dar para passar. Para, espera, deixa fechou vermelho, deixa ficar verde de novo, depois você vai. Vai não. O amarelo já está dizendo atenção, não é atenção para você correr, é atenção para você, ó. Para. E daqui a pouco vai vir, pare. Mas nós somos o quê? Nós não agimos com prudência. Prudência não é só no que fala, prudência na conduta. O homem sábio, ele é visto assim. Não é somente aqui, com o microfone é muito fácil falar de sabedoria. Mas é na rua, no dia a dia, onde a gente está, as pessoas olharem para a gente e dizer, ali vai um homem sábio, ali vai uma mulher sábia. O princípio das palavras da sua boca é a estutícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Ou seja, nas palavras da boca do sábio, a favor, mas os lábios do tolo devoram. Ou seja, o princípio das palavras da sua boca é só tudo que ele começa, só no início que fala, você já percebe tolice.
não há sabedoria. Gente, aqui eu não estou falando de estudo, não estou falando aqui de formação acadêmica, estou falando de sabedoria que a vida dá a muita gente, que a experiência nos permite ter. Há muita gente com muita formação na vida e se comportando como tolo. E há muita gente iletrada, analfa de pai e beto de mãe, mas tem demonstrado uma sabedoria tremenda pela maneira de proceder, pela forma de se calar, pela maneira de se assentar, de se levantar. Muitas vezes eu estou aqui palestrando e às vezes vem pastores aqui que, como o pastor Antônio, por exemplo, pastor Gervásio, pessoas que andaram com meu pai, que eu tenho um grande respeito e admiração, pessoas que eu falo às vezes para ele: olha, o senhor dando calado aqui para mim já está ensinando muita coisa, imagine falando, pela história, pela trajetória de vida que eles têm. Então quando eu vejo esses homens me ouvindo, às vezes falando comigo depois que eu acabei de trazer uma palavra, trazendo alguma palavra de elogio, isso me constrange, eu falo isso com muita sinceridade, estou diante de Deus. Porque eu sei que são homens que têm a sua experiência, são sabedorias que foram adquiridas pela trajetória, que já ouviram muita coisa. Às vezes quando você vê uma pessoa ali sentada, de idade, né, às vezes está ali, de repente a cabeça está começando a pescar. Olha, irmão, não chama de cansado não, irmão. Está cansado às vezes pela idade, mas muitas vezes essa pessoa já ouviu muita coisa na vida. A estatística diz que é 70% de expectativa de um jovem se converter, 40% a 50% de uma pessoa de meia idade, 30% a 25% de uma pessoa de terceira idade, a expectativa dela se converter ao Evangelho. Por quê? Porque é uma opinião formada já tem, uma trajetória de vida já muito experimentada na vida, para chegar um jovem é uma forma modesta de dizer, né? 47 anos, tentar convencê-lo de que ele está errado e que o caminho é Cristo. A mesma coisa, se o Espírito Santo não trabalhar ali, se não houver a ação do Espírito para convencer que de fato Deus está falando através da sua vida, nada mais vai poder convencê-lo, por causa da trajetória, da experiência. Então a sabedoria não é pela faculdade, nada contra ter, é importante você fazer, não é pelo conhecimento acadêmico, não só isso, mas muitas vezes pela história de vida que essa pessoa tem. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será e quem lhe fará saber o que será depois dele. O trabalho dos tolos, cada um deles fatiga, pois não sabe como ir à cidade. O tolo, em outras palavras que o sábio dá exemplo a gente aqui, o tolo multiplica as suas palavras, não sabe o que será daquilo que está sendo dito. O tolo é uma pessoa que não sabe nem se conduzir, não sabe nem se portar na sociedade, acaba não tendo crédito, quando muitas vezes ele deveria ter a oportunidade de crescer se ele desse ouvido à voz da sabedoria. A gente precisa avaliar se a gente não está se comportando como tolo. Muitas vezes você está persistindo numa vocação errada, como eu falei agora há pouco, é agir como tolo. Eu sempre tenho dito aqui, não confunda teimosia com persistência. Às vezes você está olhando algo que está dando certo, mas não é certo. Talvez é algo que está dando retorno financeiro, mas não é a tua vocação. E aí você vai estar fazendo desse serviço ao chamado de Deus na sua vida. E a melhor coisa é a gente reconhecer aquilo que Deus nos chamou e nos empenhar para isso, nos dedicar a isso. E quando você começar a se descobrir, tal como Paulo diz a Timóteo, desperte o dom que Deus quer em ti. Quando você começar a se descobrir dentro da missão que Deus te deu, você vai começar a desempenhar muito mais o trabalho que foi confiado a você. É não ter medo de ser diferente. Conta-se a história de Paul Yong-Cho, na ocasião em que a igreja dele, na Coreia do Sul, a igreja, não estou falando do ministério, não, a igreja tem lugares para 1 milhão de membros. 1 milhão. Imagina uma igreja com 1 milhão de membros, sentado, todo mundo ali, no plano da igreja. A igreja, hoje quem está lá é David Yong-Cho, filho, né? E o presidente da nação na época se converteu, fez parte da igreja dele. E a função dele lá, diácono, e atuava no serviço da igreja quando ele estava lá, não era o presidente da nação, lá ele atuava como serviçal lá dentro. Ou seja, desempenhava o seu trabalho no governo, presidente da nação. Na igreja, o que ele sabia fazer bem era ser diácono.
E atuava muito bem lá. Os carros aqui, ó, o carro para cá, estaciona ali, tá? Presidente do país, irmão. É difícil para você? É difícil para mim? Talvez reconhecer que nós podemos estar fazendo, insistindo em alguma coisa que não é a nossa competência, não é o nosso chamado. E aí quando você se descobre, você vai começar a perceber a alegria, a paz, começa a reinar no teu coração, que você começou a entender a vocação que Deus te chamou. Então é por isso que a Bíblia diz que cada um de nós precisamos estar na vocação em que fomos chamados. Não faça isso por briga. Não escolha a posição na igreja por causa de provar para ninguém que você quer chegar, que você é fulano. Não faça por isso, não. A igreja não é lugar disso. A igreja é um lugar de corpo, de uma família. Imagina meu dedo mentindo, dizendo, não gosto do nariz desse pastor. E ficar aí lá arrumando guerra comigo. Imagine a briga, ele se desentendendo, ele faz parte do corpo, não é prejuízo para ele. A gente vai ter que se entender. Aliás, eu não gosto muito do meu nariz, mas a gente vai ter que se entender. Então o que eu preciso, o que eu quero que você pense nisso comigo, irmão? O corpo de Cristo é isso aqui. Não há como a gente crescer, não há como a gente desenvolver se a gente não reconhecer a nossa vocação e a gente não for fiel a isso. Quem foi chamado para ser mão, seja mão, faça isso com alegria, faça isso com maestria, faça isso com proeza. Quem foi chamado para ser pé, não se sinta inferior porque você é pé. Você faz parte do corpo. Já está de bom tamanho saber que você faz parte do corpo de Cristo. Mesmo que a tua posição seja imperceptível. Quem é você? Eu sou a nuca, fico lá atrás da gola, ninguém me vê, mas eu estou no corpo. Está de bom tamanho, meu irmão. Eu já tenho dito aqui várias vezes, nós não precisamos de mais cargo, nós precisamos de função, de gente que funcione na igreja. Porque cargo, está cheio de igreja dando cargo por aí. Não corra atrás de cargo. Corra atrás de ser alguém que funcione para a saúde do corpo de Cristo. Para que todo mundo se sinta bem em ter você ali. Isso aqui não é briga, isso aqui é igreja. Isso aqui é paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. E para finalizar, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedice. O que quer dizer aqui? Há pessoas que acham que a melhor coisa é farra. Imagina um governador que já acorda cedo enchendo a cara. Imagina um dono de uma empresa que já acorda de manhã cedo e só quer saber de gastar o que tem. Imagina alguém que não tem prudência, não está dizendo aqui, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, porque é uma criança quem pensa assim. É uma criança que não sabe ter prudência, cuidado, que não sabe fazer economia e saber entender que na hora, logo de manhã, não é hora para você estar esbanjando aquilo que você tem. Não, prudência. Ele está dizendo, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, olha só, feliz é tua terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, ou seja, na hora certa, para refazerem as forças e não para beber disso. Quando você come, você come, mas para propósito. Você se alimenta, bebe, para propósito. Não para autossatisfação. Para ter vida, para ter saúde, para ter vigor, para continuar cuidando, continuar levando adiante a obra, o chamado. Então, quando se alimenta, não é só de comida que eu estou falando aqui, não. Tudo que absorvemos na vida, para a vida, é para nós termos uma vida que faça sentido para contribuirmos na coletividade e no crescimento do corpo de Cristo, ou da comunidade, ou da família. Pensa só em você. Essa Coca-Cola está lá dentro. Nossa, a Coca-Cola é minha, né? Tem gente que é assim. Quem que tomou a minha Coca? Eu deixei aqui, era minha. Bom, é comunidade, é família. Acabou, amém. Não é sua, é nossa. Já falei isso aqui outra vez, né? Jesus ensinou a gente que o pão é pão nosso, né? Ele disse pão meu, uma oração, pão meu. Não, pão nosso, de cada dia, nos é hoje. Perdoai não é a minha, não, perdoai a nossas ofensas. A gente tem a mania, o pão é meu, o pecado é seu. Não, o pão é nosso, o pecado também é nosso. O problema é nosso. Tudo é nosso. A gente trata tudo junto aqui, a gente resolve tudo junto. A gente chora com quem chora, a gente se alegra com quem se alegra. Amém, querido? Amém. Vocês recebem essa palavra? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.